Voltamos, meus amigos, minhas amigas, do curso de habilitação de sargentos e cabos da Polícia Militar. Dando continuidade ao conteúdo, vamos falar agora um pouquinho do capítulo 6 dos crimes contra a liberdade individual, falar de um crime também mais recente, que é a violência psicológica contra a mulher. Foi incluído na nossa legislação, nessa lei 14.188 de 2021. E o que seria essa violência psicológica contra a mulher? Na verdade, essa figura ela já existia lá dentro da Lei Maria da Penha, como sendo justamente os tipos de violência que acontecem em relação à mulher, que geram para a mulher, vítima, o direito das medidas protetivas de urgência. Consequentemente, o legislador percebeu que não estava sendo suficiente a aplicação de medidas protetivas de urgência. E, em 2021, resolveu agravar essa conduta, deixou de ser apenas medidas administrativas da Lei Maria da Penha e tornou uma figura penal. São circunstâncias que normalmente acontecem dentro dessa sociedade com característica machista que tem no Brasil, que é a questão do controle em relação à vida da mulher. Controle patrimonial, emocional, Então, diversas formas que são hoje consideradas como violência para a mulher estão inseridas dentro desse tipo penal. Por isso que a gente traz essas duas imagens que fazem essa descrição de situações em que a mulher vive num constrangimento, numa humilhação, num sistema de medo constante em relação à conduta do seu agressor. Então, o artigo 147b vem falar em causar dano emocional à mulher, e aí eu já trago aquele asterisco mencionando que a mulher aqui pode ser tanto no sentido biológico como aquela mulher de gênero, então ele está ampliada a figura da mulher, mas em que situações? Dano emocional que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Se observam aqui na tela, a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. E aí alguém poderia pensar, então eu já posso aplicar um TCO, já que é um crime de menor potencial ofensivo, vou poder fazer o TCO na rua então desse crime, Não. A lei, Maria da Penha estabelece lá no seu artigo 41 que ela não aplica a lei 9.099/95. Então permanece a responsabilidade, para se conduzir para a delegacia de polícia num crime de violência psicológica contra a mulher. Mas aí outra pessoa poderia estar se perguntando aí, Então, qualquer situação em que a mulher for humilhada, constrangida, isolada, eu já posso caracterizar como violência psicológica contra a mulher? Infelizmente, não. A ideia que tem esse tipo penal aqui é que seja uma conduta habitual. Então, não vai poder ser uma circunstância em que o indivíduo apenas acionado uma vez, já caracteriza aquilo como sendo o artigo do 147b. Então, para que a gente possa tipificar essa conduta, vai ser necessário a gente fazer uma coleta de algumas informações adicionais. Por exemplo, se a gente puder ter depoimentos de vizinhos, que possa dizer assim, essa não é a primeira vez, isso todo dia acontece com ela, isolada, ela não sai de casa. A gente já tentou várias vezes, chamá-la, convidá-la para sair, para vir aqui na casa, alguma coisa assim. Só na casa de um vizinho para outro, ele não permite que ela saia de casa. Então a gente tem que ter indícios mínimos de que aquela conduta seja habitual. Ela não pode ser apenas uma única vez. Então chamou lá uma ocorrência do 6CC, chamaram pelo 190, foi lá uma denúncia, mas chegou lá você não conseguiu subsídios, outras informações que demonstrem que aquela é uma conduta frequente, reiterada, habitual. Qual vai ser a consequência? Ele pode até responder por outro tipo, por ameaça, por algum tipo de violência física, mas não necessariamente aqui pelo 147b. A gente precisa de mais informações para poder caracterizar este tipo
Penal. O parágrafo único desse artigo ele foi alterado agora recentemente em 2025, né? E foi inserida essa ideia de a pena ser aumentada de metade se o crime é cometido mediante o uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima. Como estamos vivendo num mundo digital, essa violência ela não precisa necessariamente ser presencial. Ela pode ser também agora caracterizada como uma violência virtual. Então, se você pega lá, né, um recurso tecnológico, pegou a voz da esposa, uma imagem da esposa, né, ou da mulher propriamente dita, né, e fez algum tipo de modificação para gerar nela constrangimento, né, você publicou um vídeo fake lá, dela fazendo algo que ela não estava fazendo, ou pegou o áudio dela, né, alterou através de inteligência artificial e fez com que ela falasse coisas que ela realmente não falou. Então, todas essas características poderão ser aqui encaixadas como violência psicológica contra mulher, né? Ou seja, se não ficar caracterizado com outros crimes do Código Penal, né, de calúnia, difamação, injúria, né, outros crimes que nós temos, ele pode chegar a ser encaixado aqui como violência psicológica contra a mulher. Então, só para comprovar, né, a aplicabilidade desse crime dentro do nosso judiciário, eu trago aqui um exemplo de uma decisão lá do Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais, em que ele fala justamente de uma pessoa que respondeu, né, sobre violência psicológica. Aí está grafado aqui em vermelho na tela, né, para fins de caracterização da violência psicológica, além do depoimento da vítima, faz-se necessário outros elementos que comprovem o dano emocional significativo sofrido por ela e em decorrência dos atos de violência. Então ele colocou, né, que verificado que o arcabouço probatório é frágil e insuficiente, a absolvição é medida de rigor com base no princípio do indúbio pro réu. Então por isso que eu comento, né, que ele necessita de uma prova de habitualidade, ou seja, a gente tem que ter prova mais robusta que apenas o depoimento da vítima para que ele possa responder pelo 147b. Se ficar caracterizado, infelizmente, só como uma conduta isolada, a ocorrência aconteceu, a guarnição foi até lá, fez a condução, mas não teve mais informações, não coletou outras informações, nem que ela tivesse um vídeo gravado, né, um áudio, conversas, né, onde ele estivesse lá constrangendo aquela esposa, se não tiver outros subsídios, infelizmente, provavelmente quando chegar no judiciário, a conduta vai ser retirada porque, infelizmente, o arcabouço probatório é insuficiente apenas com o depoimento da vítima em relação a esse artigo 147b. Então, como é que eu vou comprovar? Só para reforçar o nosso argumento, né? Oitiva da vítima, oitiva de pessoas próximas ao casal, né? Mensagens ou prints, prontuário de atendimento médico também é uma forma de demonstrar que ela vem sofrendo, né, algum tipo de violência, né, alguma medicação que ela acabou tomando ou passando a tomar diante das situações que ela está vivenciando, né, está lá já no estágio de depressão, então ela está tomando medicamento por conta disso, imagens, né, fotográficas demonstrando que ele faz algum tipo de assédio em relação a ela, tira a documentação dela, não deixa ela com o dinheiro em casa, enfim, qualquer coisa que demonstre que ele tenta controlar, né, a vida dela de alguma forma, física ou psicológica. Então a gente conseguindo essas informações, né, trazendo esses elementos para comprovar essa violência psicológica, aí sim a gente vai conseguir caracterizar e fazer com que o indivíduo responda, né, efetivamente pelo crime de violência psicológica. No mais, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!